Olá, meu caro amigo, olá, minha cara amiga, aluno aqui do curso SIGA. Quem fala aqui é o professor Jonatas Coimbra e hoje iremos para a nossa última e derradeira aula de Regimento Geral do IFRJ. Conforme estava faltando, estava pendente. Primeiro, ela vai ser enviada com um pouco de atraso, então já peço desde já minhas mais sinceras desculpas a todos vocês. E vamos para a nossa aula. Eu vou traçar aqui um panorama geral do regimento. A gente vai trocar algumas ideias aqui sobre como funciona o IFRJ, para vocês entenderem o papel do regimento dentro dessa estrutura e comentar aqui com vocês a respeito de alguns artigos. Tudo bem? Como eu já havia falado, não tem muito o que fazer, não tem muito para onde fugir. Né? É necessário o entendimento dessa estrutura e, posteriormente, a leitura da lei seca, a leitura do texto do regimento. Ele é muito grande, não foi cobrado anteriormente, a banca pode cobrar qualquer coisa de dentro desse regimento, mas existe uma estrutura e existem algumas noções que vão fazer diferença na hora de começar aí a leitura do texto. Tudo bem? Vamos lá? Eu vou começar aqui, já está gravando, eu vou começar aqui a nossa apresentação. Vamos lá, deixa eu só ver se está passando aqui certinho. Tá passando certinho. Então, vamos lá. Então, vamos lá no nosso regimento geral, né? Primeiro, eu já tinha falado com vocês anteriormente sobre a dificuldade que vai ser comentar com vocês aqui sobre esses dispositivos, né? Seja porque o regimento é a primeira vez que ele está sendo cobrado, seja pelo seu teor, né? Ele traz um conjunto de regras muito específicas a respeito do funcionamento do IFRJ. Então, eu vou tentar abordar com vocês alguns, esclarecer alguns termos ali que podem parecer um pouco confusos, e a gente vai tratar aqui do que mais importa, tudo bem? Vamos lá. Primeiro, o que é um regimento geral, tá? O que é um regimento geral? Antes de você saber o que é o regimento do IFRJ, você tem que saber o que é o IFRJ, afinal de contas, você vai trabalhar lá, tá? O que é o IFRJ? O Instituto Federal do Rio de Janeiro. O IFRJ, dentro da estrutura da administração pública, ele é conhecido como uma autarquia. Professor, esse termo não me é esquisito, o senhor já me disse, numa aula anterior, que o que era autarquia. Eu disse, mas vamos trabalhar aqui um pouquinho esse detalhe. Nós já vimos lá atrás que a administração pública, quando vai exercer as suas funções, quando vai prestar serviços à sociedade, ela pode prestar o serviço de forma direta, e aí nós temos a administração pública direta, tá? Professor, quem é a administração pública direta? São os órgãos da administração pública, tá? É o próprio Estado, né? É o próprio Estado, o próprio município. Estado, município, né? A própria União. Tudo bem? Essa é a administração pública direta. Por que é direta? Porque ela exerce diretamente a prestação lá dos serviços públicos, enfim, de suas atividades, ela exerce diretamente. Porém, existe uma outra forma dentro da organização administrativa de se prestar um serviço. Qual é essa, professor? É a administração pública indireta, é pela forma indireta. Por que ela é indireta, professor? Bom, porque o Estado não presta diretamente, o Estado vai prestar por intermédio de uma nova pessoa jurídica. Ele cria uma pessoa jurídica ou transfere ao particular para o exercício dessa atividade para que o particular exerça. Para a gente aqui, como a gente está falando de autarquia, a gente tem que falar que ele simplesmente cria uma pessoa jurídica. Que pessoa jurídica é essa, professor? Para fins de nosso estudo aqui, são as autarquias, que são criadas por lei, e fundações. Tudo bem? Sem muito mistério. O IFRJ está aqui dentro. Ele é uma autarquia criada por lei. Tudo bem? Professor, qual foi a lei que criou o IFRJ? Foi a lei número 11.892 de 2008. Está aqui embaixo, aqui, ó. Professor, essa lei vai cair na prova? Não, infelizmente não. Eu achava até mais razoável que ela fosse cobrada do que o próprio regimento, né?
Ah, mas professor, o regimento vai estar ali no nosso trabalho diário, a gente precisa saber. Digamos assim, o regimento, você aprende a usar o regimento na prática, usando o regimento, né? Não estudando para uma prova com 190 artigos de regimento. Enfim, é o que eu acho, tá? É o que eu acho. Isso dá um grau de especificidade maior? Dá, mas eu acho despiciando o estudo do regimento, a cobrança do regimento. O estudo é óbvio que é necessário, porque vai cair na prova. Mas eu, como examinador, se eu quisesse eliminar candidatos, e é o objetivo da prova, eu cobraria. Mas para fins de rácio, né, de, de, de importância, na prática você vai usar pouco o regimento, acredito eu, né? Isso porque existem outros lugares que existem regimentos e você só recorre ao regimento, à resolução, quando é necessário ali fazer alguma coisa, enfim. Eu não acho aqui que cobrança em prova de algo tão peculiar fosse tão mais importante do que saber, por exemplo, a lei instituidora do IFRJ, tá? Mas aí o que você tem que ter ideia? Que o IFRJ é uma autarquia, tá? A gente já viu aqui. Ele é uma autarquia, uma pessoa jurídica, ele é uma pessoa jurídica de direito público. Professor, é mesmo? É. E tem algumas características, as pessoas jurídicas de direito público. Elas têm um certo grau de autonomia. Autonomia financeira, autonomia administrativa. No caso aqui, como a prestação de serviço, é serviço educacional. Ele tem uma autonomia pedagógica. Então, o IFRJ, ele, por ser uma autarquia, ele já tem autonomia. Ele faz parte de um processo que a gente chama, no direito administrativo, de descentralização administrativa. Quando você tem uma descentralização administrativa, uma descentralização da prestação dos serviços públicos, você cria uma entidade. Você cria uma entidade, seja uma fundação pública, uma pessoa ou uma autarquia, tá? E ela tem um grau de autonomia e, por si só, ela não é a administração pública direta, ela é indireta. E ela está o quê? Vinculada, né? Vinculada, vou colocar que ela está vinculada a quem? Ao poder criador, tá? No caso aqui, como a FRJ é uma autarquia criada por lei com caráter educacional, eu não lembro de cabeça, tá? Mas acredito eu que ela está vinculada aqui ao Ministério da Educação. Nada mais razoável, tá? O Ministério da Educação é um órgão da União, né? Quando a gente fala de criação de órgãos, a gente está falando de desconcentração administrativa. Quando a gente fala de criação de entidades administrativas, a gente está falando de descentralização administrativa. Qual é a diferença? O órgão, ele é simplesmente um centro de competências da União, do Estado, do município, do ente criador. Ele não tem autonomia, ele não é uma pessoa jurídica distinta da pessoa jurídica que o criou, tá? Já quando você cria uma entidade administrativa, uma autarquia, uma fundação, você precisa de lei, aquele ente ali, ele tem uma certa autonomia, e mais, ele está vinculado, não existe subordinação entre a autarquia e o Ministério da Educação, existe vinculação, né? Para que essa vinculação? Ora, se eu sou um ente federativo, crio uma pessoa jurídica para exercer determinada atividade educacional, eu preciso me certificar de que essa autarquia, de que essa entidade está cumprindo os fins que foram para os quais ela foi criada. Então, se a finalidade é prestação de serviço de educação, de atender demanda de educação, eu preciso ter um controle. E aí, dentro dessa administração pública indireta, ela está sujeita, sim, à tutela ou controle finalístico do órgão que a criou. No caso, pelo Ministério da Educação, que vai fazer esse controle. Tudo bem? Tranquilo aqui, tá? Sem muito mistério. Então, aqui nós vimos a lei, a lei instituidora. Professor, precisa ler? Olha, não precisa. Se você tiver estudado tudo, revisado tudo, quiser se interessar mais para entender um pouco a estrutura, você pode ler essa lei aí. Do contrário, não recomendo, tá bom? Vamos lá a alguns artigos do regimento, tá? Então, o artigo 1º fala sobre o regimento e os objetivos desse regimento. O que você precisa saber aqui, né? Esses dois, o artigo 1º e o parágrafo único, você precisa saber, né? Que o presente regimento geral disciplina a organização,
as competências e o funcionamento das instâncias deliberativas, consultivas, administrativas e didático-pedagógicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, com o objetivo de complementar e normatizar as disposições estatais. Calma aí, professor. Tem mais leis? Tem. A gente vai ver aqui, ó. A reitoria, os campi, os conselhos normativos e consultivos, bem como outros colegiados criados para apoiar as atividades administrativas e acadêmicas, terão regimentos internos próprios. Então, a gente vai olhar lá mais à frente que a reitoria, né, campi, conselhos normativos, eles são partes dessa estrutura de organização do IFRJ, e mais, eles terão regimentos internos próprios, que não serão objetos, óbvio, de nosso estudo, né? Terão regimento interno aprovado pelo Conselho Superior, e aqui a figura do Conselho Superior, a gente vai já chegar nela, ela é o órgão máximo do IFRJ, respeitadas as disposições da legislação federal aplicável. Aqui a gente precisa grifar isso aqui. Legislação federal aplicável, estatuto e do regimento geral. Calma aí, professor. O IFRJ também tem um estatuto? Tem, só que não é objeto do nosso estudo. Então, esse regimento aqui, ele tem um objetivo, né? Complementar. Complementar o quê? O que está disposto na legislação federal aplicável. Professor, que legislação é essa? Bom, a primeira delas é a lei que cria. Existem outras, mas a primeira é a lei que cria o próprio Instituto Federal, que criam as autarquias, né? Porque são vários institutos federais do Brasil afora. Tem o estatuto, que não vai ser objeto do nosso estudo, tá? E deste regimento geral. Né? Os regimentos internos desses órgãos aqui, tem outros colegiados, a gente vai ver quais são os órgãos colegiados, poderão ter regimentos internos, mas vão respeitar o quê? A legislação federal, o estatuto e esse regimento aqui, que é objeto do nosso estudo. Tudo bem? Vamos tratar de algumas etapas, né? De alguns pontos da lei. Aqui no artigo 2º, a gente está falando da administração do Instituto Federal. Ora, quem administra? Como é essa administração? Vamos ao estudo da lei. Então, o artigo 2º diz que a administração do Instituto Federal é feita por seus órgãos colegiados, pela reitoria e pela direção-geral dos campi, com apoio de uma estrutura organizacional que define a integração e a articulação dos diversos órgãos situados em cada nível. Então, a administração do IFRJ, ela será feita por seus órgãos colegiados, pela reitoria e pela direção geral dos campi. Tá? A administração geral do Instituto Federal do Rio de Janeiro será exercida pelo reitor. Então, a administração geral é do reitor, assessorado pelo colégio de dirigentes. Só tem diferença? Tem. A administração do IFRJ é a administração de um modo geral. A administração geral, ou seja, a que compete ao reitor, é a do parágrafo único do artigo 2º, tá? Compete ao reitor. Ao reitor. Tudo bem? Assessorado por quem? Pelo colégio de dirigentes, que a gente vai chegar lá, a gente vai ver quem é o colégio de dirigentes. Se eu negritei, meus amigos, é porque são palavras de gatilho, né? Que vocês precisam aí ter em mente, tá? Ajuda a memorizar. Estrutura organizacional, tá? Dentro da estrutura organizacional do IFRJ, existem alguns órgãos e algumas estruturas que a gente precisa trabalhar. A primeira delas é a dos órgãos colegiados. Depois, nós temos o órgão executivo e a administração geral. Depois, nós temos órgãos de assessoramento.
Depois nós temos órgãos de controle, Procuradoria Federal e CAMP, tá? Essa é basicamente a estrutura organizacional do IFRJ. Órgãos colegiados, órgão executivo de administração geral, órgãos de assessoramento, órgãos de controle, Procuradoria Federal e CAMP, tá? A gente vai tratar cada um deles com suas especificidades, tá? Eu não vou conseguir falar de todas as repartições, porque cada um desses aqui gera uma divisão que geram subdivisões. Então, é por isso que a lei, né, o regimento, ele acaba sendo muito grande. Porque tem uma grande complexidade, uma série de competências e etc. Então, não dá para abordar tudo. Mas a gente vai abordar, sim, os principais. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, ó, parágrafo 1º. Poderão ser criados novos órgãos de assessoramento. Quem são os órgãos de assessoramento? Esses aqui do item 3. Colegiado de curso, conselho de classe, comissão de ética, comissão permanente de licitação, essa daqui que acontece muito, que a gente vê mais, que é mais comum, né? Comissão própria de avaliação, enfim, tem vários órgãos, né? E tem comitê, ó, comitê de apoio à gestão administrativa. Aí esse comitê de apoio à gestão administrativa tem vários, tem o de planejamento e orçamento, de compras e contratos, gestão de pessoas, etc. São essas as ramificações que tornam a leitura desse regimento, né, da lei, acaba um pouco mais pesado. Mas vamos lá. Então, dos órgãos de assessoramento poderão ser criados, modificados ou extintos os já existentes, por decisão de quem? Do Conselho Superior. Já já a gente vai chegar no Conselho Superior, vocês vão ver como ele é importante. Tá? Para fins da legislação educacional, os campos são considerados sedes. Né? Tudo bem? Tranquilo, meus amigos? Vamos em frente. Aqui a gente vai falar da primeira estrutura, daquele item 1 que a gente viu anteriormente, que são os órgãos colegiados. Quais são esses órgãos colegiados? Então, nós temos o Conselho Superior, o Colégio de Dirigentes, os conselhos acadêmicos, terão regimentos internos próprios. Então, Conselho Superior, Colégio de Dirigentes e Conselhos Acadêmicos terão o quê? Regimentos internos próprios. Que bom que eles não estão sendo cobrados para a gente, tá? Aprovados pelo Conselho Superior, respeitadas as disposições da legislação federal aplicável do Estatuto do Regimento. Então, sempre que houver a criação de um regimento interno, esse regimento interno deve obedecer à lei federal, ao Estatuto e a esse regimento que complementam essas disposições anteriores. Artigo 5º. Para assessorar a gestão administrativa e didático-pedagógica, o IFRJ contará com o colegiado do campus, de caráter consultivo em cada campus. Então, o colegiado do campus, que é um órgão colegiado, o próprio nome já diz, ele tem caráter o quê? Consultivo. Tá? Qual é? Mas consultivo de quê, professor? Gestão administrativa e didático-pedagógica. Tudo bem? Então, estamos falando aqui de alguns órgãos colegiados. Conselho Superior, Colégio de Dirigentes, Conselhos Acadêmicos. Ele falou de 3 aqui, que fala que esses 3 terão regimentos internos próprios. Professor, o colegiado do campus vai ter regimento? Aqui não está tratando, tá? Em princípio, só esses 3 aqui. Show? Vamos embora. E aqui a gente vai começar a falar do Conselho Superior, tá? Só para apresentar para vocês que eu também tenho aqui a minha legislação impressa, onde eu fiz algumas anotações, quando eu fiz o meu estudo. Então, se vocês não possuem a legislação impressa, eu recomendo fortemente a impressão. Você precisa ler o texto. Professor, não tenho dinheiro. Lê no celular, lê no computador, lê onde você puder ler, mas você precisa ler o texto. Porque, como é um regimento, não tem muita teoria a respeito disso, o que vier na prova vai ser o texto seco da lei. Isso pressupõe muita leitura para você se familiarizar com os termos que são ali cobrados. Não é algo fácil.
né? Mas é algo que vai te dar um resultado se você ler com constância. Tudo bem? Deixa eu só confirmar aqui para ver se está gravando, porque se não tiver, está gravando sim, está tudo certinho. Está gravando. Ah, maravilha. Tudo bem? Conselho Superior, né? O que é o Conselho Superior do IFRJ? O Conselho Superior é o órgão máximo do Instituto Federal. Professor, máximo? Exatamente, o órgão máximo, tá? A ele compete as funções de caráter consultivo e deliberativo. Vocês vão ver que dos colégios, dos órgãos colegiados, ele é o único que tem a função deliberativa, ou seja, que vai deliberar sobre temas, vai tratar sobre temas, né? Tendo sua composição, competência e atribuições dispostas no Estatuto do IFRJ e demais legislações. Aí aqui eu botei o ponto de atenção para vocês, né? É o único que possui caráter deliberativo. Professor, então, dos órgãos colegiados, o colegiado do campus tem caráter deliberativo? Não, não tem caráter deliberativo, só o Conselho Superior. Tudo bem? Composição, tá? Vou passar aqui, mas é algo que vocês precisam ler e memorizar, tá? Composição do Conselho Superior do IFRJ. O reitor como presidente, aí vocês marquem isso, tá? Quem tem que ser o presidente aqui é o reitor. 4 representantes dos servidores docentes, né? Professores. 4 representantes do corpo discente, né? Alunos. 4 representantes dos servidores técnico-administrativos, então tem 4 representantes lá, um deles pode ser um TAI, por exemplo. 2 representantes dos egressos do IFRJ, ou seja, 2 representantes dos alunos, de ex-alunos do IFRJ. 6 representantes da sociedade civil, ou seja, a sociedade geral, né, sendo 2 indicados por entidades patronais, né, sindicatos de empresas. 2 sindicatos por entidades dos trabalhadores, sindicatos dos trabalhadores. 2 representantes do setor público ou empresas estatais a saber. Então, você tem aí que a composição do Conselho Superior, ela é bem mesclada, né? Então, você tem tanto representantes do IFRJ, quanto da sociedade, quanto de empresas, de estatais, né? Do setor público, estadual, né? Lembrando que o IFRJ, ele está no Rio de Janeiro, ele é o Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas ele é uma autarquia federal, né? Ele é uma autarquia federal, ele só está localizado aqui, possui diversos campos, né, camp aqui, mas ele está no Rio de Janeiro. E aí você tem aqui a previsão de escolha de 2 representantes do setor público, né? Um representante da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que é a FIJAN, um representante da Federação do Comércio, né, que é a FEComércio, um representante da Central Sindical indicado de acordo com a Lei 11.648 de 2008, um representante de central sindical indicada de acordo com a Lei 11.648 de 2008, um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços do Estado de Janeiro, a CEDES, um representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, um representante do Ministério da Educação, que é quem faz o controle das finalidades da autarquia, e 3 diretores gerais de campi. Diretor-geral é uma das atribuições que a gente vai ver mais para frente. Só preciso decorar isso? Recomendo. Recomendo porque pode ser cobrado em prova. Aí aqui o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo fala de algumas regras de requisitos, né? Então, por exemplo, são elegíveis como representantes dos servidores docentes e técnicos administrativos em educação no Conselho Superior. Quem? Todos os servidores ativos. E são elegíveis, né? Ou seja, podem se candidatar, podem ser eleitos. Todos os servidores ativos do quadro de pessoal permanente do FRJ, inclusive TAI, tá? Porém, em hipótese alguma, poderá ocorrer dupla representação por algum servidor ativo. Dupla representação por algum servidor. O mesmo servidor ter 2 representações, ou seja, ele atuar em 2 cargos, ele ocupar 2 cargos dentro dessa estrutura, né? Então, por exemplo, o sujeito é egresso do IFRJ, mas passou num concurso de TAI. Ele pode ocupar 2 cargos, ter dupla representação? Não pode, tá? Inclusive, tem uma regrinha aqui que a gente vai ver sobre isso.
sobre os alunos egressos que eles não podem estar trabalhando no IFRJ. Aqui, parágrafo 2º, membros vitalícios do Conselho Superior. Esse Conselho Superior é o órgão máximo, caráter consultivo e deliberativo, e aí existem, dentro dos seus membros, que a gente viu quais são, como eles serão escolhidos, todos os reitores do IFRJ são membros vitalícios, ex-reitores, né, do IFRJ são membros vitalícios. Professor, membros vitalícios, tá ali até o dia que eles baterem as botas, tá? Mas tem um detalhe, eles não podem votar. Eles não têm direito a voto. São membros vitalícios. Membro vitalício, né? Tem direito a voto. Está ali para poder opinar, né? Mas não tem direito a voto. Tudo bem? Artigo 8º. Os 2 representantes titulares dos egressos do IFRJ e seus respectivos suplentes relacionados na composição do Conselho Superior, como previsto no Estatuto do IFRJ, serão escolhidos através de edital público para cumprimento de mandato de 3 anos. Né? Então, os alunos vão ser escolhidos mediante edital público e o mandato vai ser de 2 anos. São exigidos dos alunos egressos interessados em participar como membros do Conselho Superior: 1. Ter se formado em qualquer dos cursos técnicos de nível médio, graduação, pós-graduação, de qualquer dos campi do IFRJ. Então, para o aluno que sai do IFRJ, o que ele precisa poder integrar esse Conselho Superior? Primeiro, ter sido formado, né? Em que, professor? Curso técnico de nível médio, graduação, pós-graduação, qualquer dos campos. Professor, curso de extensão. Eu me matriculei no FRJ, fiz um curso de extensão de 80 horas, professor. Posso participar do Conselho Superior? Infelizmente, não, tá? Porque dentre os requisitos exigidos para os alunos egressos, existe a necessidade de você ser egresso do curso técnico de nível médio, graduação pós ou de qualquer dos campos, mas não extensão, tá? Requisitos, né? A gente pode botar aqui, ó, requisitos. Requisitos dos egressos. Não ser aluno matriculado, e não se ele é egresso e ele vai ocupar a vaga de egresso, ele não pode ser matriculado no IFRJ, tá? Não ser docente efetivo ou técnico administrativo efetivo do IFRJ. Efetivo, concursado, se lembra? Estágio probatório, concurso público, eu falei com vocês na última aula. O Conselho Superior irá designar uma comissão composta pelos pró-reitores de pesquisa, inovação e pós-graduação, de ensino técnico e de ensino de graduação, que verificarão o atendimento das exigências constantes deste regimento, procedendo à homologação das candidaturas. Então, isso aqui é uma comissão que vai avaliar os requisitos, né, dos membros que foram indicados. A gente viu ali que as regrinhas mais específicas são dos egressos, né? Porque o aluno egresso é que ele pode retornar, seja de novo como aluno, seja como professor concursado, seja como técnico concursado e tudo mais, tá? O processo de escolha se dará por meio de sorteio público dentre as candidaturas homologadas, que você se candidata, são várias candidaturas, são vários alunos ali se candidatando, então você vai ter o quê? Sorteio público, tá? Dentre as candidaturas homologadas. A ser realizado durante reunião do Conselho Superior do IFRJ em data constante no cronograma do edital público. A escolha dos membros dar-se-á da seguinte maneira: primeiro sorteado será o primeiro titular, o segundo sorteado seu suplente. O terceiro sorteado será o segundo titular e o quarto sorteado será seu suplente, tá? Então, primeiro titular, segundo suplente. Terceiro titular, quarto suplente. Os resultados serão homologados pela reitoria, que procederá à imediata nomeação dos conselheiros eleitos. Perdão. O Conselho Superior poderá pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse ou responsabilidade da FRJ. Isso aqui só reforça a ideia de que o Conselho Superior ele é o órgão máximo, né? Ele é a instância maior aí do IFRJ. Tudo bem? Vamos adiante, meus amigos. Colégio de Dirigentes. Colégio de Dirigentes é o segundo órgão, colegiado que a gente vai tratar aqui, tá? Colégio de Dirigentes. E aí, o que é o colégio de dirigentes, tá? Primeiro, se só o órgão anterior ele possui caráter, né, consultivo e deliberativo,
O colégio de dirigentes, ele vai possuir apenas caráter consultivo, né? Então, o Conselho Superior é o único que tem caráter deliberativo. Vocês têm que ter isso em mente, tudo bem? Então, o colégio dirigente de caráter consultivo será composto por quem? Reitor, pró-reitor, diretor-geral e diretor do campus avançado, que integram o Instituto Federal do Rio de Janeiro, de forma que sua competência e atribuições estão dispostas no Estatuto do IFRJ e demais legislações pertinentes, tá? 12. O Colégio de Dirigentes, integrante da Administração Superior do IFRJ, é o órgão de apoio ao processo decisório da reitoria. Ou seja, a reitoria contará com o Colégio de Dirigentes, ele tem caráter consultivo, no apoio a processos decisórios a serem tomados pela reitoria. Professor, o que é reitoria? A gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Parágrafo único. O colégio dirigente reunir-se-á, e eu acho interessante memorizar essa regrinha aqui, tá? Ele vai se reunir ordinariamente, tá? Uma vez por mês, então, ordinário, de forma comum, uma vez por mês, e, e extraordinariamente, em duas hipóteses. Primeiro, se for convocado pelo presidente. Segundo, 2/3 de seus membros. Tudo bem? Então, o colégio de dirigentes ele vai se reunir normalmente uma vez por mês, tá? Ou, extraordinariamente, quando o presidente convocar, ou por 2/3 de seus membros. Tudo bem? Isso aí, como funciona esse colégio de dirigentes? Existe um regimento interno dele. Para a gente não importa. Tá? As normas de funcionamento do colégio de gerentes serão definidas em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho Superior e homologado por resolução. Tá vendo aqui, ó? Aprovado pelo Conselho Superior. Nunca percam de vista, né, que o Conselho Superior, ele tem essa função que deliberativa, dentre os órgãos colegiados. Tudo bem? Conselhos acadêmicos. Conselhos acadêmicos são o terceiro órgão colegiado que a gente vai tratar aqui, tá? O que são os conselhos acadêmicos, né? Eles também possuem caráter consultivo, ou seja, de consulta, de opinião, órgão opinativo, e são órgãos de apoio ao processo decisório de quem? Do Conselho Superior e da Reitoria. Ora, o colégio de dirigentes auxilia, a gente viu anteriormente, o colégio de dirigentes ele auxilia a reitoria nos seus processos decisórios. Os conselhos acadêmicos, eles auxiliam o Conselho Superior e a reitoria, né, da VG, da UFRJ. Mas tem uma observação aqui, ó. Se é um conselho acadêmico, ele vai ficar restrito aqui. As políticas acadêmicas, questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então, o conselho acadêmico, como órgão colegiado, ele vai estar restrito ao assessoramento e ao apoio do Conselho Superior e da Reitoria no que tange a questões envolvendo o quê? A academia. A academia, política acadêmica, questão envolvendo ensino, pesquisa e extensão. Né? Isso que é um conselho acadêmico, tá? E aí nós temos os conselhos acadêmicos aqui do IFRJ. Eita, foi mal. Aqui, ó. Conselho Acadêmico de Ensino Médio e Técnico, CAET, Conselho Acadêmico de Ensino de Graduação, Conselho Acadêmico de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Conselho Acadêmico das Atividades de Extensão, CAEX. Né? Tem vários, tem vários. 15. Os representantes discentes, né, os alunos, né, deverão estar regularmente matriculados em curso regular e ser escolhidos entre seus pares. Né? Os conselhos acadêmicos do IFRJ são compostos por pró-reitor correspondente, conselheiros eleitos. Grifem aí no material de vocês.
Então, tem o pró-reitor correspondente. Só que o que é o pró-reitor? O que é a pró-reitoria? A gente vai chegar lá. E os conselheiros eleitos. Essa é a composição do Conselho Acadêmico do IFRJ. Tá? Os conselhos acadêmicos possuem as seguintes atribuições em seu respectivo âmbito de atuação. Eu não vou parar para ler o dispositivo, tem vários incisos aqui, mas basicamente questões envolvendo organização pedagógica. Aqui, ó. Vou só inciso 1 a título de exemplo, tá? Avaliar questões didático-pedagógicas e de organização e funcionamento do ensino, pesquisa e extensão de caráter sistêmico. Então, o Conselho Acadêmico, como ele tem esse caráter de ditar, né, de opinar sobre as políticas acadêmicas do IFRJ, ele fica mais restrito a essa questão, tá? Vamos lá, parágrafo único. As questões aprovadas pelos conselhos acadêmicos deverão ser encaminhadas conforme procedimentos formais na administração pública pelo presidente do conselho acadêmico ao Conselho Superior para aprovação e serem exaradas na forma de resoluções. Então, tudo aquilo que for aprovado relativamente aos conselhos acadêmicos, eles vão ter que encaminhar quem? Né? O presidente do conselho acadêmico vai encaminhar para quem? Ao Conselho Superior, que é o órgão que possui o quê? Competência deliberativa. Para quê? Para aprovar aquelas questões ali aprovadas pelo conselho acadêmico. E ele vai, após aprovado, vai exarar as recomendações em forma de resoluções. É o tipo normativo, né, interno lá do IFRJ. Tranquilo? Meus amigos, está um pouco maçante, está um pouco chato, eu não tenho o que fazer além da leitura do texto e esclarecer para vocês, mas esse é o conteúdo, não tem o que fazer, tá? Acelerem aí a minha voz, coloquem para frente, é difícil, mas a recompensa ela é grande, então exige-se aí nesse momento um esforço maior de todos vocês, tudo bem? Artigo 18. Os conselhos acadêmicos do IFRJ serão integrados por representantes dos campi, discentes e dos servidores docentes e técnicos administrativos, que atuam diretamente no processo pedagógico, né? Artigo 19. Os conselheiros eleitos deverão ser votados por seus pares em escrutínio secreto, ou seja, voto secreto, né? Está falando de conselheiro de onde? Os conselhos acadêmicos. Não deixemos isso aqui de lado, tá? Que é um quê? Um dos órgãos colegiados do IFRJ. Tudo bem? A eleição dos conselheiros será organizada por comissão eleitoral central. Aí tem aqui a forma, né? Como vai ser organizada a questão envolvendo a eleição desses conselheiros, né? Composta por 3 servidores, indicados pelos respectivos conselhos acadêmicos correspondentes, terá atribuições a seguir referentes à realização dos procedimentos para a escolha dos conselheiros, conforme o regimento interno do respectivo conselho acadêmico. O calendário eleitoral não poderá exceder 30 dias, é uma regrinha de tempo que é importante saber. Compete à diretoria-geral do campus, né, garantir a infraestrutura necessária à realização do pleito no seu campus, tá? É isso, não tem muito para onde fugir aqui. Tudo bem? Vamos adiante. Os resultados do processo eleitoral, aqui está falando sobre a questão envolvendo o resultado, né, dúvidas, enfim, vou pular essa questão aqui também, tá? Vamos para o colegiado do campus. O colegiado do campus é mais um dos órgãos, né? O último órgão colegiado que a gente vai tratar aqui, tá? E para que é, professor? O que é? Bom, todos os demais são consultivos. O único consultivo e deliberativo é o primeiro, que a gente tratou lá atrás, tá? Que é o Conselho Superior. Então, é um órgão consultivo e sua atuação exclusiva no âmbito de cada campus. Ou seja, de cada estrutura, de cada campus, né? De cada campus do IFRJ, né? De cada unidade ali do IFRJ, podemos dizer assim, tá? O colegiado do campus contribui no planejamento, na gestão e no desenvolvimento integrado e interdisciplinar dos campi do IFRJ, assessorando e exarando pareceres para subsidiar a gestão do campus de naturezas didático, pedagógica e administrativa. Tudo bem? Então, ele tem um caráter aí, primeiro, consultivo, mas para quê? Né? Para quê? Para assessorar e exarar pareceres, né? Para subsidiar a gestão do campus, do campus de natureza didático, pedagógica e administrativa. Nessa questão aqui do didático pedagógico, vocês vejam
que ela se confunde muito com o conselho acadêmico, né? Se confunde muito. Então, a ideia aqui é memorizar essa parte que está em negrito, para você diferenciar do que está lá tratando o conselho acadêmico. Aqui, a gente viu aqui o que é o conselho acadêmico, aqui, ó. Órgãos de apoio, processo decisório, conselho superior e reitoria, no que tange a políticas acadêmicas e questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Aqui não. Aqui a gente está falando de exarando pareceres para subsidiar a gestão do campo. Então, ele ainda é um órgão opinativo que exara pareceres. Não foi dito isso sobre o conselho acadêmico, tá? A composição do colegiado do campus será definida no regimento interno do campus e este último será homologado pelo Conselho Superior. Sempre, né? O Conselho Superior que homologa esses regimentos internos aí dos órgãos colegiados. Tudo bem? Meus amigos, aqui eu não vou tratar dessas regras, regras muito tranquilas aqui de ler. Então, por exemplo, o membro suplente tem direito à voz, mas no caso de consulta por votação, ele não poderá votar, a menos que esteja substituindo o membro titular. Questões de regrinhas aí, desse processo de composição, de membros, enfim. Só acho que vale a pena grifar isso aqui, ó. Parágrafo 2º, é a presidência do colegiado do campus, né? Será exercida por quem? Pelo diretor-geral. Nos casos de seu impedimento, ele será substituído por membro titular, por ele designado. Tudo bem, meus amigos? Aqui são as competências do colegiado do campus, né? Vamos ler alguns dispositivos. Inciso 1, discutir sobre questões de natureza didático-pedagógica e de organização e funcionamento do ensino, assim como sobre questões específicas dispostas nesse regimento geral e no Estatuto do IFRJ. Inciso 4, avaliar propostas de aplicação da dotação orçamentária do campus. Inciso 6, avaliar regulamentos e normas referentes ao funcionamento do campus, relacionados ao ensino e ao IFRJ. Então, aqui são as competências. Vale a leitura? Com certeza. Por quê? Eu vou elaborar algumas questões e vou mandar para vocês. Provavelmente a banca vai trabalhar trocando esses conceitos, né? O que é a competência do colegiado do campus no conselho acadêmico, no colégio dirigente, no conselho superior. Então, quando vocês conseguem pegar a ideia do que é o colegiado do campus, né? A partir de uma leitura atenta da lei, né? Uma leitura repetida e atenta da lei, vocês conseguem ver essas diferenças, e mesmo que vocês não consigam memorizar tudo, vocês conseguem diferenciar se vier uma questão cobrando isso aqui. Professor, tem 7 questões possíveis, só deu um conteúdo gigante, o que pode cair? Olha, não tem uniformidade, pode cair qualquer coisa, mas existem temas que são mais importantes. Saber, por exemplo, as competências de cada um desses órgãos colegiados é interessante, e se vier uma questão, e pode vir uma questão, né? São órgãos estruturais do IFRJ, são órgãos estruturais do IFRJ. Então, se vier uma questão, você consegue matar. Então, eu penso que mais importante do que só você ficar lendo e tentando memorizar também, é você entender, né, o que é um colegiado do campus, para que serve, qual é a função dele, qual é a função do conselho acadêmico, do colégio dirigente, do conselho superior. Porque, às vezes, você não lembra do texto frio da lei, mas você consegue eliminar, pelo menos ali, e se for o caso, em última análise, você ter que chutar, você consegue eliminar e aumentar o seu percentual de chance de acerto da questão, entendeu? Então, vamos adiante. Vamos lá no artigo 27. Compete a presidência do colegiado do campus. Então, a presidência, o colegiado do campus também tem uma presidência, né? Quem vai exercer? Nós vimos aqui que é o diretor-geral, tá? Então, esse tipo de coisa, quando vocês pegarem a lei, coloca assim, ó, colegiado do campus, presidente, diretor-geral, né? Impedimento, membro titular por ele designado. Porque vocês precisam esquematizar isso para vocês. Isso é uma questão de estudo de lei. Quando você vai estudar a lei, você tem 2 opções. Ler exaustivamente até cansar. Segunda opção, ler e fazer os seus esquemas, fazer os seus mapas mentais, né? O mapa mental é uma questão muito pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que acha bom, tem gente que não acha. Dentro do processo de aprendizagem, é muito melhor quando o aluno faz o seu mapa mental, né? Por quê? Porque ele está construindo ali o conhecimento para ele. E ele pode fazer o mapa e as associações do jeito que ele achar melhor, né?
E isso é que vai refletir na fixação do conteúdo. Tem gente que não gosta, tem gente que prefere ficar lendo o texto seco da lei. Paciência, cada um tem o seu modo ali e as suas preferências de aprendizagem, tá? Compete à presidência do colegiado do campus, né? Se há a presidência, você tem ali que é aquele responsável por dirigir o campus, né? O colegiado do campus. Então, por exemplo, presidir reuniões do colegiado e coordenar suas atividades, divulgar a pauta das reuniões do colegiado com prazo de, no mínimo, 2 dias úteis de antecedência. Marquem aí 2 dias úteis, isso aqui pode ser o prazo para divulgação da pauta pela presidência do colegiado do campus. Divulgar no âmbito do campus, encaminhar aos órgãos competentes ou interessados os pareceres exarados pelo colegiado e as instruções normativas daí resultantes. Se lembra? Eles exaram pareceres, está aqui, ó, assessorando e exarando pareceres para subsidiar a gestão do campus de natureza didático-pedagógica e administrativa. Tudo bem? Artigo 28. O colegiado do campus reunir-se-á, ele se reúne tal como o órgão anterior, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, por convocação também do presidente, ou decorrente de requerimento. Só que aqui tem um detalhe, aqui tem um pulo do gato, tá? Vocês têm que ficar atentos nisso aí. Então, atenção. O requerimento deve ser assinado por pelo menos 2/3 seus membros titulares. Pelo menos 2/3. Isso a gente está falando de colegiado do campus. A gente viu aqui, ó, eu vou fazer questão de voltar para vocês aqui, ó, do colégio de dirigentes. O colégio de dirigentes também é um órgão colegiado, e ele vai ser também reunido ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou por 2/3. Está falando que é no mínimo? Não, não está falando, tá? Então, vocês precisam ter ideia que no mínimo é uma coisa, 2/3 é outra. Tudo bem? Pelo menos. Pelo menos. Professor, faz alguma diferença na prática? Pode vir na prova, porque se a prova vai cobrar a letra da lei, você tem que ter em mente essas diferenças, tá? É o texto frio da lei, texto seco da lei, tudo bem? Artigo 29 aqui, ó. As reuniões registradas em ata, então as reuniões do colegiado do campus serão registradas em ata, ocorrerão com a presença da maioria absoluta de seus membros. Só que o que é maioria absoluta? Qual é a diferença de maioria absoluta para maioria simples? Maioria absoluta é a maioria do número de membros do total de membros que aquele colegiado possui. Maioria simples é a maioria dos presentes, né? É todos aqueles que estão presentes. Tudo bem? Em primeira convocação, ou qualquer quórum após 30 minutos em segunda convocação. Então, você vai ter lá uma reuniãozinha do colegiado do campus do IFRJ. E aí você tem lá a primeira convocação. Olha, você não pode começar a reunião, né? Porque você não tem ali a maioria absoluta, né? A maioria a maioria do número total ali de membros do colegiado. Mas aí, na segunda convocação, que vai ser feita após 30 minutos da primeira, você realiza com qualquer quórum. Ou seja, quem tiver ali, após a segunda convocação, 30 minutos passados da primeira convocação, qualquer quórum se realiza a reunião. Tudo bem? E aí entra o parágrafo único. Ó. Nas questões que requererem votação, as decisões serão aprovadas pelo voto da maioria simples dos conselheiros votantes presentes na reunião. É quem está ali, tá? Maioria dos conselheiros que estiverem presentes. Maioria absoluta é a maioria do todo, mesmo que não estejam presentes. Mas, nas questões que requererem votação, o voto da maioria é simples. Quem estiver ali já resolve. Tudo bem? Vamos adiante. Aqui a gente vai falar da estrutura administrativa da reitoria. Vou ver quanto tempo tem essa aula, para, se for o caso, a gente fazer um corte. Fazer um corte, e aí eu faço a complementação para não ficar muito maçante para vocês. Tudo bem? Eu vou fazer aqui o corte agora desse vídeo, tá certo? E no próximo vídeo, eu vou dar seguimento aqui e a gente vai terminar aí o que falta para a gente entender um pouquinho dessa estrutura do IFRJ.
Tudo bem? Então, um grande abraço para vocês, fiquem comigo e até o nosso próximo vídeo. Tá? Valeu, um abraço.